Bom dia a todos. Primeiramente, quero cumprimentar principalmente ao senador Pedro Chaves pelo convite, agradecer e também dizer que eu tenho no professor Cristóvão Buarque um ídolo. Eu, como professor, sempre... ele talvez não lembre, mas eu já tietei o senhor no aeroporto para tirar fotos. Mas, enfim, quero cumprimentar também o professor Ronaldo, o professor Cláudio, e agradecer. E aí já queria começar a minha fala dizendo que a fala do professor Cláudio e do professor Ronaldo já adiantaram em muita coisa o que eu ia falar e vai tornar a minha fala um pouco bem mais breve do que eu imaginava. E me facilitou bastante, e aproveito e agradeço. Bom, na verdade, eu vim aqui trazer um parecer de uma nota técnica, né, determinada pelo ministro e pela SAS. Eu, na verdade, aqui estou representando o professor Marcos Osório, que é o secretário da SAS, da articulação. Hoje ele não pôde estar aqui por conta de um problema de saúde, e pediu que hoje eu chegando aqui viesse aqui trazer esse parecer. Bom, eu queria situar a fala em dois pontos, né? Primeiro, em relação a esse ao parecer da SAS, e gostaria também de falar um pouquinho sobre a atuação da SAS nesse sentido da cooperação federativa, e eu acredito que aí isso justificaria, inclusive, o próprio parecer, a posição da SAS nesse sentido, né? Bom, na nota técnica que eu tenho aqui, eu vou poupá-los de lê-las por inteiro, mas, de uma certa forma, nós citamos aqui todos os artigos que desde a União, e cita fundamentalmente as questões já legais e já atuantes em relação à cooperação federativa. Eu queria destacar aqui rapidamente, aí aproveitando a fala do professor Ronaldo, né, sobre algumas ações que precisariam ser implementadas antes de estarmos em ponto, e aí eu concordo plenamente com o senhor. E aqui nós destacamos apenas, me permitiria apenas algumas aqui, das quais nós destacamos que seriam fundamentais para que esse processo andasse, né? Primeiro, a criação ou adequação dos sistemas de ensino às normas contidas na Lei Complementar, né, de Instituição do Sistema Nacional de Educação. É uma que já vem até acontecendo, até por parte da SAS, que é o monitoramento contínuo e avaliações periódicas dos planos de educação, né? A conclusão pelo MEC, né, implementação da Base Nacional Comum Curricular, a implementação da formação inicial e continuada dos professores, a valorização contínua dos profissionais de educação por meio de decisões sobre o piso salarial e plano de carreira, né? O senhor Ronaldo citou a questão da equivalência, que porventura surgiria, o estabelecimento de critérios de gestão democrática para as redes públicas de ensino, a regulamentação das normas de cooperação, com regras nacionais vinculantes, e, também citado aqui pelo professor Cláudio, a rediscussão das regras de financiamento, né? Então, essa, por exemplo, seria algumas ações necessárias nesse sentido. Em função disso, né, eu gostaria aqui de ler a conclusão da nota técnica que nós estamos enviando, né? Em face do exposto, somos de parecer desfavorável à proposta legislativa por considerar os argumentos anteriormente justificados e também porque tramita no Congresso Nacional projeto de lei complementar número 413 de 2014, de autoria do deputado Ságuas de Moraes e seu substitutivo ao PLP do relator, o deputado Glauber Rocha, cujo teor versa sobre a regulamentação do artigo 23 do parágrafo único da Constituição Federal e da instituição do Sistema Nacional de Educação. Assim, o Ministério da Educação, por meio da SAS, vem dialogando com o Congresso Nacional e trabalhando com estados e municípios, visando o estabelecimento e consolidação do Sistema Nacional de Educação, mantendo constante interação com instituições e setores dos entes federados do país, de modo a aperfeiçoar os processos de gestão administrativa, orçamentária e pedagógica para o benefício da educação brasileira. Bom, dito isso, eu queria só complementar, bem rapidamente, a SAS ela já vem, de uma certa forma, trabalhando nessa cooperação e suplementando. E aí eu acho que fica bem claro para a gente dizer o seguinte, em relação à autonomia que foi citada aqui pelo professor Ronaldo, de que seria muito complicado para nós, para o MEC, né, mandar alguém intervir. Isso não é o papel do MEC. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu tenho viajado para esse Brasil inteiro em relação de cooperação,
e eu tento desmistificar sempre a ideia de que o MEC vai lá para fiscalizar alguma coisa ou para determinar como devem ser as ações, tanto pedagógicas como de gestão dos municípios. E a intenção do MEC não é essa, né? Nunca foi. E aí o que o MEC vem fazendo nesse sentido, sem ferir a autonomia e, de uma certa forma, auxiliando já nesse processo? A SASE ela tem uma rede de assistência técnica, não é, que é composta em parceria com a Undime e com o Conced, composta de 360 técnicos, todos eles participantes profissionais da educação, que tem por função básica, no primeiro momento, auxiliar no monitoramento e avaliação dos planos de educação. Ou seja, a partir de diálogos com o MEC, de uma assistência técnica, de que esses planos de educação se consubstancializem enquanto realidade. Essas ações foram ampliadas em termos de cooperação federativa em que sentido? A coordenação a qual estou à frente no momento, né, ela vem desenvolvendo algumas ações e a primeira coisa que percebemos foi o fato de alguns municípios tinham uma grande dificuldade de ação e também uma dificuldade de relacionamento com o próprio Estado. E aí cabia a nós tentar fazer essa articulação, que é a função. O que nós percebemos é que todos os municípios que, de alguma forma, se organizaram regionalmente para além do Estado, ou seja, o que a gente chama de arranjos de desenvolvimento educacional, têm tido uma atuação muito mais satisfatória e muito mais eficiente. Então, o que a SASE vem, e a coordenação a qual estou à frente, vem fazendo fundamentalmente? É tentar promover uma ação articulada junto à SASE, mas fundamentalmente uma ação regional. Ou seja, municípios que por algum motivo encontrem uma identidade pedagógica, uma identidade regional, e a partir dali se unam e a partir dali tomem ações que se consubstancializem dentro da região. Ou seja, essas ações são cada vez mais fundamentadas em troca de experiências, não é? Então você tem municípios que resolvem, o município vizinho consegue resolver um problema de pedagógico, de gestão, financeiro, que nem o MEC, por estar aqui em Brasília, no distanciamento da realidade, do chão da escola daquele município, talvez tenha a competência para dar essa assessoria, e o município do lado tem. Não é? Então o que o MEC vem promovendo nesse sentido é uma modificação na cultura de arranjo. Então, nosso primeiro passo foi fazer uma pesquisa através dessa rede, e nós chegamos aos 5.570 municípios com essa rede, não é? Uma pesquisa quais municípios tinham trabalho com arranjo e se conheciam arranjo. Eu peço desculpas por não ter trago a apresentação, mas é que eu soube... Tem 1 hora que eu venho para cá, então não tive tempo de preparar o material, mas eu posso depois disponibilizar isso. Então, nós fizemos uma pesquisa muito rápida, né, com os municípios. A pergunta foi a seguinte: você participa de algum arranjo, ou seja, de alguma associação de cooperação? Né? E se ele não participa, por que ele não participa? E aí nós tivemos uma resposta dos 5.570 municípios, 3.156 não participam de nenhuma forma de associação municipalista. E dos que responderam, 1.062 participam. E aí nós fizemos uma segunda pergunta, né? Por que você não participa? Né? Aqueles que não participam. E aí a principal questão foi 2.482 municípios dizendo: eu desconheço os processos, as capacidades e a possibilidade de associação municipalista. Ou seja, o processo de desinformação em relação à cooperação, em a colaboração é muito grande nos municípios, principalmente no interior do país. Né? 586 municípios responderam que eles têm interesse em fazer associação, mas não conseguem parceiros. E aí é que o MEC entra nessa... Então, nós entendemos que o papel do MEC seria fundamentalmente promover essa associação nesse sentido. E 49 municípios responderam que não há interesse dos municípios em associação. E aí isso levantou para nós uma desconfiança de que talvez havia um desconhecimento. E aí o que nós fizemos? Desses 1.062 municípios que disseram que participam de ações de cooperativa, nós fizemos um levantamento, e esse foi um levantamento interno, e, por exemplo, alguns municípios nós perguntamos onde ele participa. Passou rápido. E ele diz que participa por receber verba do FNDE. Então, ele acha que isso é cooperação municipalista, e a gente percebeu que desses 1.062, não é, apenas 203 municípios
num universo de 5.570, tem a noção do que é realmente uma associação municipalista, ou seja, de trabalhar em arranjo. E aí, portanto, isso justificou, a nosso ver, não é, a proposta nesse sentido, de trabalhar nesse sentido. Então, nós viemos desenvolvendo junto a esses arranjos. Então, a SAS trabalha com uma articulação. Então, nós já temos parceria, fechamos parceria com a FNDE. Não é? E, por exemplo, nós temos feito ações que têm feito sucesso. A gente, através desses arranjos, os municípios dizem quais são os problemas que eles têm de financiamento, de FNDE, enfim. E a gente leva uma equipe da FNDE, senta lá e cada município é atendido individualmente por estes representantes da FNDE com vistas a dar conta de seus problemas. Enfim, isso a gente tem tido, a gente já fez ação no 5 ações no Pará, tivemos uma em Santa Catarina mês passado, enfim, no Maranhão, uma série de estados. O que eu estou querendo dizer o que eu estou tentando dizer com isso? É que o que o projeto propõe, e aí eu concordo com o professor Renato mais uma vez, as intenções são sensacionais, e não poderia ser menor vindo do professor Cristóvão, ela, de uma certa forma, a nosso ver, ela já acontece nesse sentido, não é? E com a vantagem de dentro de um orçamento já estabelecido enquanto tal. Não é? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, a ação da rede nossa ela é relativamente barata. Não é? A capilaridade que a rede do MEC consegue ela é muito alta, como eu já disse, que a gente chega ao chão dos 5.570 municípios. Não é? Todos os municípios têm voz nessa e chegam a nós em termos de orientação, enfim. E, além do mais, essa transferência de recursos, né, de responsabilidade da União, e aí eu também tenho aqui uma planilha, que eu também peço desculpas por não ter trago, mas ela tem aqui um plano, bom, como todos sabem, o Plano Nacional de Educação tem 20 metas. Né? Não existe uma única meta em que o Ministério da Educação não tem um programa associado e possa estabelecer uma assessoria, assistência técnica e financeira a qualquer meta do Plano Nacional de Educação, da meta 1 à meta 20. Não é? Bom, e aí, então, para finalizar, já que já acabou o tempo, nós temos assim, então o MEC ele é contrário nesse sentido, e aí na falta de uma palavra melhor, a gente acha um pouco redundante o processo, porque de uma certa forma ele já acontece, não é? E fundamentalmente porque nós temos, e aí o MEC estabelecendo no primeiro momento um diálogo já mais com o primeiro projeto de 2014, que é o do deputado Ságuas e que ainda está em trâmite no Congresso. Bom, basicamente é isso que eu queria dizer. Então, me permite comentar a fala da senadora, né, que é uma coisa que me inquieta muito, e aí aproveitando que também já foi dito aqui, um dos problemas do Brasil é realmente estrutural. Né, e o FNDE, e aí eu quero tocar 2 pontos. Primeiro, uma questão de logística geográfica. Né? A senadora já andou, já sabe disso. Né? Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. O FNDE conseguiu dar 17 barcos no programa Caminhos da Escola para o município de Prainhas, no Pará. Né? Depois de muita luta, ele conseguiu isso, conseguiu 17 barcos e as crianças só chegam à escola de barco, porque lá não há como chegar por via terrestre. E ele está com 17 barcos lá. Só que ele não tem como formar 17 mestres que a legislação obriga para pilotar o barco. E ele falou assim, eu continuo levando os meninos de canoa. Então, essa questão burocrática... Eu estou dando um exemplo simples aqui, eu poderia dar... Eu andei e eu me incomoda muito isso, e eu tenho zilhões de exemplos. Em Porto Acre tem um rio no município que, se o rio está bom, o professor leva 1h30 para conseguir chegar à escola, porque tem a barca que atravessa o rio. O dia que o rio está seco, ele tem que pegar uma estrada de 170 quilômetros que só funciona se não chover. Se chover, ele não vai, não tem aula. Então, além das questões pedagógicas, além da federalização, a gente tem um problema muito sério que é estrutural. Não é? E aí, por isso fica difícil, aí me permitam, talvez até uma indelicadeza, mas fica difícil a gente comparar com o Japão, com Finlândia, com França, que tem um território com outras características, e esse ponto eles não têm. E no Brasil, esse é um ponto fulcral, principalmente no norte do país, não é? No centro-oeste também. Quanto à questão burocracia do FNDE, quando nós pensamos essas ações, e aí eu já estou tentando responder o senhor, professor, nessa tentativa do que dá para fazer, né? Quando a gente leva o técnico do FNDE ao município, e eu tive no município de Central, no Maranhão,
né? E eu não pude ficar no município de Central, no Maranhão, porque o município de Central, no Maranhão, não tem uma pousada para ficar e eu tive que chegar um dia. E são, daqui para o Maranhão são 3 horas de avião, eu cheguei meio-dia, de meio-dia a 1h30 para o ferryboat, 2h30 de ferryboat a uma cidade, e mais 3 horas de carro até Central do Maranhão, e é um dia inteiro, né? E aí no dia seguinte estivemos lá. Enfim. E aí eu encontro nesse conjunto de municípios uma outra problema que é muito sério, e aí eu concordo com o professor, que é um problema de formação, né? Só para ficar no exemplo, eu conversei com um secretário de educação que me disse que não tem e-mail porque ele não sabe usar o e-mail. Então, a nossa... eu também fiz essa cara. Eu também... Porque a gente não concebe, não é? A gente está aqui em Brasília, eu sou carioca, no Rio de Janeiro, então a gente tem a noção de que todo mundo tem um e-mail, todo mundo tem um celular, e tem gente que não tem celular, né? E esse é um problema estrutural. E aí o FNDE vai lá, exatamente, e aí é uma burocracia incrível, porque para ele comprovar as contas são 15, 20 formulários, tem que preencher uma série de documentos... E aí vocês imaginam, se o secretário de Educação não tem um e-mail, você imagina qual é a vivência técnica, né, que a equipe dele tem para destrinchar toda essa burocracia para fazer com que ele... Então, ele não percebe que antes de perceber para trazer o barco, ele tinha que pensar quem é que ele vai botar para pilotar o barco. Né? Uma questão que para nós seria óbvia, mas que para aquele grupo é um problema. Então... Oi? Pois é, então o que eu estou querendo chamar a atenção é exatamente isso, porque talvez o que falte nisso é realmente uma questão estrutural muito complexa, né? E aí agora, aproveitando inclusive uma fala que ela está saindo da senadora Regina, né? O que dá para fazer nesse sentido, né? O que a SAS vem fazendo é isso, é tentando levar o técnico lá do FNDE lá, para que o secretário ou o técnico diga para a gente, olha, o meu problema é esse, eu não estou conseguindo entrar nesse formulário aqui. Aí o técnico vai lá e, junto com ele, preenche tudo e libera. Né? Então, isso é o que a SAS vem fazendo, uma das ações da SAS nesse sentido. Bom, e o que a gente... E aí, agora, começando a tentar responder ao professor Cristóvão, como é possível, né? E aí, de novo, vou relatar a experiência que nós temos tendo lá no MEC, né? Vamos pegar, por exemplo, o caso como a professora senadora citou, e é um caso que é o mais famoso, que é o caso do Ceará, né? Que conseguiu, a partir de determinadas ações, que como a senadora Regina Souza disse muito bem, com o mesmo dinheiro, alcançar índices fundamentais. E aí, o que o Ceará vem fazendo? Colaboração, basicamente. Então, por exemplo, uma escola que tem um IDEB muito alto, ela, para receber e continuar recebendo, ela é obrigada a auxiliar uma escola, ou compartilhar metodologias, compartilhar experiências, compartilhar metodologias com essa escola que tem um índice menor. E essas escolas acabam... E uma questão interessante, de novo, eu vou fazer propaganda dos arranjos, né? Todos os arranjos que nós visitamos, todos, sem exceção, a partir do momento que começaram a trabalhar em arranjo, ou seja, e aproveitando uma fala do professor Renato, que fala sobre os vários saberes, individualidade, enfim, que é a capacidade de conectar realidades. As realidades brasileiras são extremamente diferentes, não é? Então, de novo, me permitam mais um exemplo. Eu fui no arranjo de desenvolvimento Granfipolis, em Santa Catarina. E quando eu entrei lá, eu falei assim, achei bacana que eu cheguei num prédio de 4 andares e tinha um logotipo de aço escovado na parede. Eu falei, pô, isso aí tão bem. Quando você bota aço escovado na parede, logotipo, é porque você tem... E aí a preocupação deles lá era basicamente pedagógica, metodológica. E eles estavam trocando... A questão financeira, para eles, não é um problema. E eu vou para em Macapá, capital do Amapá, e eu fui fazer uma fala, nada contra, mas dentro de uma igreja Assembleia de Deus, porque não havia uma estrutura para ter um evento da Undime. E aí o evento da Undime é feito dentro da universidade, da Igreja Assembleia de Deus de Amapá. Então, para a gente pensar, então, quando o senhor fala em diferenças, em particularidades, em individualidades, é fundamental, esse é o caminho. Não é? E o que vem acontecendo, a minha esperança, não é? E aí eu estou falando eu como professor, não necessariamente como representante do MEC aqui no momento, mas é que os processos de colaboração e cooperação têm, se, na prática, apresentado um caminho sem... E aí, concordo com o professor Cláudio, eu não sou contra a federalização, eu acho que ela tem um papel, mas não é só isso.
não é? Ela pode ser, mas o problema é um pouco mais amplo nesse sentido. E nesse sentido de para além da federalização, não é? Eu acho que o caminho que nós tentamos fazendo lá é proporcionar esses espaços de colaboração cooperativa, onde todas, e aí repito, sem exceção, das quais nós visitamos, temos contato, não é? Todos eles tiveram aumentos expressivos dos índices do IDEB. Todos eles, sem exceção. Desde o Aço Escovado, lá de Santa Catarina, até a Associação de Central no Maranhão, né, que começou há pouco tempo e já vem apresentando alguns avanços nesse sentido, que vão desde avanços desde estrutura, não é, até a questões pedagógicas. Enfim, se eu posso, para além da federalização, aqui, como representante do MEC, dizer que é uma possibilidade de solução, e como também já foi dito aqui, nada garante, não é, que uma metodologia ela tenha sucesso, a atuação em cooperação entre municípios. Eu acho que o papel de todos nós, nesse sentido de fomentar esses processos, é fundamental, não é? Fundamentalmente é isso, só para fechar, que é a possibilidade de conectar realidades, que vão desde quando o município precisa de nós, União, quando precisa do FNDE para preencher o formulário, até em que momento ele pede o barco, né? Ou se ele pede o barco ou não, até o quanto é que um município do lado do outro, que tem um índice do IDEB bastante alto, ao lado de um município que tem índices baixíssimos. Como é que isso acontece? Mais do que o MEC, mais do que nós que pensamos a estrutura como um todo, a conversa entre municípios, no conjunto de municípios, ela tem se consubstancializado em uma ação mais profícua do que nós temos visto por aí. Bom, não sei se eu consegui responder, mas é isso. Obrigado a todos.